Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Trassato e estou aqui no segundo vídeo da série Artistas que deixaram um legado. E o artista de hoje é considerado por muitos um dos maiores de todos os tempos, Frank Sinatra. Ele, que emplacou mais de 150 milhões de cópias e ficou conhecido mundialmente pelo seu enorme carisma e a sua voz inesquecível. Mas antes de começar o vídeo, eu queria aqui agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo anterior. Muito obrigado a todos vocês que comentaram, que se inscreveram e, é claro, deixaram o seu like. Por isso estamos aqui de volta. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Francis Albert Sinatra, mais conhecido como Frank Sinatra, foi um ator, cantor e produtor de cinema norte-americano, que influenciou vários e vários outros artistas que construíram um império e deixaram um legado no mundo da música e do cinema. Frank Sinatra nasceu dia 12 de dezembro de 1915, na cidade de Hoboken, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele era filho único de um casal de imigrantes italianos, Dolly e Marty Sinatra. Ainda bem jovem, Frank desenvolveu um enorme interesse pela música, e especialmente pelo jazz. Ainda em sua infância, ele era muito acostumado a escutar Gene Austin, Buddy Holly, entre outros vários artistas que o influenciaram, influenciado principalmente por Bing Crosby. Aos 15 anos de idade, Frank ganhou um ukulele de seu tio de presente. Foi quando ele começou a se apresentar nas reuniões de família. E aos 16 anos, Frank decide abandonar a sua escola e seguir exclusivamente o seu sonho na carreira de músico. Foi quando seu pai não gostou nada disso e o expulsou de casa. E foi neste exato momento que sua carreira começou. E em 1935, ele entrava para um grupo de canto em sua região, que estava fazendo testes para entrar no Major Bowls Amateur Hour, que era um programa de talentos em uma rádio na época. Com a entrada de Sinatra no grupo, eles ficaram conhecidos como Quarteto Hoboken, que tiveram que passar por uma audição com Edward Bowles e obtiveram 40 mil votos, ganhando um contrato para se apresentarem na rádio americana durante 6 meses. Além das apresentações no palco, é claro. Em 1938, Frank trabalhava como garçom e cantor em um restaurante à beira da estrada, chamado The Rustic Cabin, localizado em Englewood Cliffs, em Nova Jersey, onde ele recebia $15 por semana. Foi quando Frank viu que, apesar de seu baixo salário, esta era uma grande oportunidade dele ter mais visibilidade, já que a rádio W New York, que ficava sintonizada no restaurante, tocou um dia a sua música que ele mesmo estava cantando junto ao seu grupo. Logo após o acontecido, o saxofonista Frank Main, que já conhecia Sinatra de uma outra rádio em Nova Jersey, o convidou para fazer uma audição e gravar a canção Our Love, que foi a sua primeira gravação solo. Em junho de 1939, Harry James, um ícone da década de 40 e 50 no jazz, assina um contrato por 2 anos com Sinatra, após o ouvir no Dance Parade, após um dia em sua apresentação no teatro Paramount em New York. E foi através de Harry James que Frank Sinatra consegue lançar From the Bottom of My Heart em julho daquele mesmo ano, vendendo um pouco menos de 8 mil cópias. Graças aos treinos de canto, Frank consegue subir 2 tons acima, desenvolvendo um ótimo repertório com canções como My Buddy, Willow Weep for Me, Here Comes the Night, entre outras belíssimas canções. No ano seguinte, Sinatra saía do grupo e entrava para a banda de Tommy Dorsey, aonde substituía Jack Leonard como vocalista, ganhando $125 por semana no Palmer House, em Chicago. Em 26 de janeiro de 1940, Frank faz a sua primeira aparição pública com a banda,
que foi no Teatro Coronado em Rockford, abrindo o teatro com a música popular da época, Stardust. Essa apresentação foi simplesmente incrível. Dorsey disse que a multidão delirava quando Frank se levantava para cantar, dizendo que até mesmo ele se esquecia do solo às vezes, de tão impressionado que ficava com a voz de Frank Sinatra. Em seu primeiro ano com Dorsey, Sinatra gravou mais de 40 músicas. O seu primeiro sucesso foi a música Polka Dots and Moonbeams, em seguida gravando mais 2 músicas, Say It e Imagination. Então sua carreira começa a decolar com a 4ª aparição nas tabelas, I'll Never Smile Again, liderando o ranking por 12 semanas seguidas. E em meados de 1942, após terem assinado com a grandiosa RCA Victor, os sucessos não pararam de crescer. Então Sinatra pediu para Dorsey para que ele gravasse algumas músicas solo. Então ele gravou as canções Night and Day, The Night We Call a Day, The Songs Is You e Lamplighter's Serenade, com Axel Stordahl, um grande trompetista e maestro americano. E assim, após as gravações, Frank decidiu que precisava seguir a sua carreira solo. Foi quando, em setembro, ele se separou da banda, com Dick Haymes o substituindo. Então foi a partir deste momento que começava a surgir a Sinatra Mania, depois de sua lendária abertura no Teatro Paramount em dezembro de 1942, se apresentando por 4 semanas. Poucas semanas após o show, Frank Sinatra recebia milhares de centenas de cartas de seus fãs, e só nos Estados Unidos eram constatados mais de 1000 fã-clubes do cantor. E em 1943 foi quando ele assinava com a Columbia Records, onde sua popularidade só aumentava cada vez mais na alta sociedade nova-iorquina. No final do ano de 1943, Frank Sinatra era dispensado do serviço militar. No entanto, os arquivos do exército americano constatavam que Frank Sinatra tinha um problema no tímpano. Ele tinha um tímpano perfurado, e eles alegaram também que ele não era aceitável no ponto de vista psiquiátrico. Nessa época, houve boatos de que Frank Sinatra teria pagado $40 mil para não prestar o serviço militar. Porém, logo o FBI investigou e disse que isso não se passava de boato. De 1946 a 1952 foram os anos que Frank Sinatra mais brilhou com a sua assinatura na Columbia Records, aonde ele se apresentava 160 vezes em programas de rádio, fazia 4 filmes, além de se apresentar no palco 45 vezes por semana. Com a divulgação de 5 singles, dentre elas a canção The Coffee Song, ele lança o seu álbum Voice of Frank Sinatra, alcançando o 1º lugar na Billboard. Com a divulgação de 5 singles, dentre elas a canção The Coffee Song, ele lança o seu álbum The Voice of Frank Sinatra, alcançando o 1º lugar na Billboard. E no ano seguinte, ele lança o seu 2º álbum, Songs by Sinatra. William Hillman, um famoso crítico de música, disse que Frank levava muito a sério, os materiais das gravações, e o seu canto clássico tinha uma profundidade e um significado incomum na música, jamais visto antes na história. Em dezembro de 1948, Frank Sinatra lançava um dos seus maiores clássicos de Natal. Eu tenho certeza que você já ouviu ao menos uma vez na vida. O álbum Christmas Songs by Sinatra, que vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo inteiro. Nessa época, no final da década de 40, a mídia americana estava martelando Frank Sinatra, onde só existiam notícias de que Frank Sinatra estava ligado muito fortemente à máfia americana, incluindo vários políticos da época, inclusive a morte do presidente Kennedy.
Nesse momento, Frank Sinatra estava passando por várias dificuldades financeiras após o seu divórcio e o declínio de sua carreira, quando foi forçado a pedir um empréstimo de $200 mil à gravadora para pagar os seus impostos e toda essa grana que ele devia. Rejeitado em Hollywood, Frank Sinatra corre para a cidade de Las Vegas, aonde ele faz lá alguns concertos e também aonde foi um dos pioneiros artistas residenciais em Las Vegas. O declínio de sua carreira e sua popularidade ficava cada vez mais notável, aonde ele chegou a se apresentar em um concerto em Chicago, aonde compareceram apenas 150 pessoas, tendo a capacidade para 1.200. Mas em 1953 foi o seu renascimento profissional, onde Frank se encontrava com o vice-presidente da Capitol Records, onde assinava um contrato por 7 anos. A sua primeira gravação foi em Los Angeles, onde produziu a canção I'm Walking Behind You. O lançamento desses filmes marcaram o início de um renascimento em sua carreira, e foi exatamente nessa transição da Capitol para a Reprise Records, onde Frank grava um dos seus maiores sucessos, I've Got You Under My Skin, The Ladies and Tramp, Come Fly With Me, entre outras várias belíssimas canções. E em 1953, ele atua no filme A Um Passo da Eternidade, que foi muito aclamado e acabou sendo premiado com um Oscar. Nas décadas de 50 e 60, Frank apresentava o seu programa chamado The Frank Sinatra Show, transmitido pela emissora ABC. E em 12 de maio de 1960 acontece algo histórico. Elvis Presley se apresenta em um dueto juntamente a Frank Sinatra, após o seu serviço prestado na Alemanha pelo exército americano. Então, nos próximos anos, com a ascensão do rock, o jazz teve o seu apogeu. Porém, voltando com tudo na década de 90, onde Frank Sinatra seguia fazendo vários e vários shows pelo mundo inteiro, cantando um dos seus maiores sucessos, como Fly Me to the Moon, My Way and New York, New York. Não se esquecendo, é claro, da ilustre participação de Tom Jobim na vida de Frank Sinatra. Frank era um grande admirador da bossa nova e eles fizeram um dueto juntos, cantando Garota de Ipanema, essa obra que ficou imortalizada. E em 1995, aos 80 anos de idade, Frank Sinatra finalmente se aposenta. E 3 anos mais tarde, no dia 14 de maio de 1998, falece tendo uma parada cardíaca. Tendo casado 4 vezes, Frank Sinatra deixa 3 filhos, Nancy, Tina e Frank Sinatra Jr. Seu corpo foi enterrado no cemitério Desert Memorial Park, na Califórnia, onde recebeu também 2 estrelas na Calçada da Fama por seu eterno legado que deixou na indústria da música e cinema. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixe aqui embaixo o seu joinha e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos da série, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!